Olá, bem-vindos ao canal da Venco Networks. Eu sou o Giovanni, faço parte da equipe técnica da Venco e vou apresentar a interface de gerência da Microplug OLT Tibit. A primeira tela que temos acesso é a tela de dashboard, onde temos informações a respeito dos três níveis hierárquicos do sistema. Então, esses níveis seriam os controladores, as OLTs e os ONUs. Temos as informações a respeito dos status de cada um dos três níveis, informando aqui a quantidade de equipamentos que temos online, offline ou pré-provisionados, como podemos ver aqui no campo dos ONUs. Temos também informações a respeito dos alarmes desses níveis. E clicando sobre um alarme que porventura esteja sendo mostrado, temos aqui na parte inferior da tela, então, a informação detalhada desses alarmes. Um segundo nível de configuração seria o menu Network, onde são feitas as configurações gerais do sistema. Mas antes de comentarmos a respeito das configurações aqui no Network, vamos passar aqui para a parte do Global Config, que é onde são configurados os perfis que são aplicados aqui na parte de Network para configuração então do sistema. O primeiro desses perfis seriam os perfis de alarmes. Então, é possível criarmos alguns perfis. A Activity já fornece uma configuração de perfil default com alguns alarmes já configurados, mas podemos então criar os nossos próprios perfis, bem como editar os perfis já existentes, perdão, duplicando um perfil para salvar ele com o outro nome e, porventura, fazer algum ajuste que seja necessário neste perfil. Temos aqui também o perfil de SLA, que é o perfil que vai nos proporcionar o controle de banda, né, para cada serviço que formos instalar em nossos clientes, né, em nossos ONUs. Também a Activity já fornece com dois perfis básicos, que é o mínimo e o máximo, mas podemos então criar novos perfis de acordo com o controle de banda, a quantidade de banda que precisamos dar para cada cliente, ou o tipo de garantia que vamos dar para cada cliente. Né? Eu tenho controle tanto no lado downstream quanto no upstream, podendo dar configurar então uma banda garantida, né? Uma banda best effort, uma banda fixa aqui no caso do upstream, né? Ou fazer um mix dessas configurações aqui de forma a termos um controle de banda adequado para cada finalidade, para cada cliente. Aqui a parte de configuração dos serviços propriamente dito dos clientes, onde vamos configurar os nossos serviços já prevendo se esse serviço vai ser um serviço que vai marcar uma VLAN no ONU, ou vamos deixar o ONU passar batido, né, passar essas informações de VLAN de forma transparente por ele, para fazermos uma marcação na OLT. Então, cada serviço deste é configurado de acordo com, o tipo de tráfego que pretendemos liberar para cada cliente. E temos aqui, logo abaixo, a possibilidade de configurar os OMCIs, ou seja, os comandos, né, que são enviados para cada ONU, de forma a configurar esse serviço, né? Configurar o translate de VLAN, quantas portas Ethernet esse equipamento possui. É feito tudo através da configuração do OMCI. Isso aqui permite, então, que a Activity se adeque a praticamente qualquer vendor de ONU XGS-PON no mercado. Então a Activity não depende
de soltar um novo firmware que seja compatível com determinado fornecedor. Então a gente consegue adaptar esse fornecedor, o funcionamento desse ONU, editando aqui esses comandos OMCI. Uma parte aqui de arquivos, onde é possível fazer o upload de, por exemplo, imagens que nos auxiliem na identificação dos equipamentos. Depois aqui no menu de Network a gente vai ver que em alguns campos de identificação é possível você setar, né, uma imagem. Então essa imagem é carregada previamente por aqui. A parte de upload, então, de novas versões de firmwares para OLT, novas versões de firmware também para ONUs. Então, esse upload é feito através dessas telas, ou até mesmo de novos services, né? Os serviços aqui disponibilizados aqui no database para edição local também podem ser editados aqui através das telas de Service Configs, editado em ferramentas externas ao POM Manager e depois fazer o upload desses arquivos que devem estar no formato JSON para que sejam integrados aqui no database. A parte então de database, né? Podemos inicializar o database assim que fazemos a primeira instalação do sistema ou fazer um update ou mesmo a parte de gerenciamento desse database. E a parte de devices, onde é possível pré-provisionar alguns devices de forma a facilitar aqui a integração desses novos dispositivos no sistema. Então voltamos aqui agora na parte de Networks, onde temos a visão então expandindo aqui a nossa rede de gerência. Vemos a nossa VLAN de gerência, que por default é a 4090 para Tibit, e os nossos 3 níveis hierárquicos que são representados aqui no menu lateral. Então, o primeiro nível seria o nível da controladora. Então, clicando sobre ele, é aberto as opções aqui na caixa lateral. Vamos reparar que essa parte do menu superior aqui vai se repetir para todos os níveis aqui do sistema. E a primeira tela, então, é a tela de sumário. Traz informações a respeito de alarme, a respeito dos status dos equipamentos, bem como a quantidade de OLTs associadas aqui, no caso, nesse nível do controlador, e também a quantidade de ONUs que estão associados a este controlador. A tela de identificação do controlador, onde podemos aqui configurar o nome do controlador, todos os itens da Tibit aqui são identificados a princípio pelo MAC de cada equipamento, mas podemos entrar aqui na parte de então de configuração de identificação e colocar um nome que represente aqui o nosso equipamento na nossa rede e também alguma figura para identificar, para ajudar a identificação desse equipamento. Aqui vamos pular a parte de firmware aqui, porque aqui no nível do controlador temos apenas uma visão dos status de firmware upgrade dos ONUs, tá? Mas no nível da OLT e do ONU, a gente pode observar depois os bancos de firmware de cada equipamento. Aqui na tela de autenticação é possível configurar um servidor Radius para autenticação. A parte de inventário de OLTs, onde as OLTs associadas a este controlador são relacionadas, e podemos aqui
associar uma determinada OLT a um ou mais controladores, né? Colocando ela, o controlador como primário desta OLT, ou caso tenhamos um segundo controlador aqui, colocando ele como secundário, ficando então um controlador de backup para esta OLT. A parte de monitoramento, onde temos as configs de monitoramento, como por exemplo os perfis de alarme, as configurações dos níveis de logs, a parte de alarmes, a parte de logs, que tem uma granularidade desde da última hora até o último mês, e a parte de estatísticas, que nos mostra algumas estatísticas, então, de forma gráfica aqui no nível do controlador, mas nos outros níveis ali da OLT e dos ONUs, podemos verificar as estatísticas também de forma numérica, com diversos contadores que podemos selecionar e gerar gráficos também. E as estatísticas também têm a mesma granularidade que vimos anteriormente, desde a última hora até o último período mensal. Tá? E finalmente aqui a parte de operações, onde é possível configurar então o nome da VLAN de gerência, né? Ou mesmo colocar o controlador em shutdown. E aqui mais abaixo, uma parte onde a gente pode deletar esse controlador aqui da nossa base de dados. Vamos descer um nível então, o nível da OLT. Então, como falei anteriormente, o menu superior aqui é sempre repetido, claro, com os ajustes que cada nível necessita. Então, a parte de sumário, então, novamente as informações de alarme e status da OLT, a parte de identificação, também aqui é possível colocarmos alguma figura, mudarmos aqui o nome desta OLT e algumas outras informações a respeito desta OLT. A parte de firmware, aqui vemos que a OLT é um pouquinho diferente da parte do controlador, onde é possível fazermos então o controle de versões que estão rodando na OLT. A OLT possui então 4 bancos, de 0 a 3. Cada um desses bancos podem carregar firmwares de versões diferentes e o banco ativo indicamos através do bank pointer, editando então esse bank pointer para apontar para um desses bancos, ou mesmo setando a opção de upgrade disable, onde não fazemos nenhuma carga de firmware para dentro do banco, ou mesmo a configuração de um banco como sendo ativo, né? E a parte aqui de configuração, ou melhor, de monitoramento dos status de upgrade de firmware dos ONUs. Então é possível verificar por aqui como está o andamento, né, um histórico do upgrade de firmware dos ONUs. A parte de serviços, onde são aplicados aqueles serviços que configuramos lá, aqueles OMCIs que configuramos para cada ONU, né, para cada modelo de ONU. Então é aqui nessa parte de configuração de serviços que vamos aplicar esses services. Então, para cada modelo de ONU que temos aqui, temos um determinado serviço disponível. Por exemplo, aqui um ADCTAG. Então, para esse modelo de ONU, eu tenho esse perfil que faz uma adição de tag aqui no nível do ONU e seta também um pbit aqui no ONU. Então, para esse profiling específico, ele está esperando que o nosso cliente aqui atrás do ONU envie um tráfego sempre untagged,
O ONU vai pegar esse tráfego, vai fazer a marcação então de uma VLAN que eu vou conseguir especificar aqui através dessa variável que colocamos disponível aqui nesse service. Então essa variável está esperando configurarmos uma VLAN para o cliente e um pbit, né? Um bit de prioridade nesta VLAN, que no caso aqui seria o bit 5. Tá? Então o ONU vai utilizar esta VLAN e este pbit para marcar o tráfego, para taguear o tráfego que vem do nosso cliente. Aqui a nossa OLT então irá monitorar o tráfego que vem do lado POM e está esperando receber pacote só da VLAN 200. Qualquer outro pacote de outras VLANs ou pacotes untags serão descartados pela OLT. E do lado da NNI, que seria a parte que está conectada ao switch, né, o nosso uplink, a OLT vai simplesmente repetir essa configuração de VLAN do cliente. Né? Mas é possível também, através de outros perfis aqui, a gente fazer configurações de VLAN Translate, no caso, né? De modos single tag para double tag, conforme a necessidade de cada usuário. É só uma questão de adequar o perfil que vamos configurar para cada serviço. Aqui, outra configuração que temos é a parte de portas da OLT. Então, o lado POM. O lado POM temos aqui a configuração do modo, podemos configurá-la como XGS-POM ou mesmo a EPOM 10 GB e habilitar ou desabilitar então o laser aqui desse lado POM. Tá? E outras configurações como tamanho de frame, correção de erros e etc. A parte NNI, que seria o lado Ethernet, o lado que vai plugado no switch, também possui algumas configurações como tamanho de frame e a ativação da captura dos pacotes LLDP para que seja identificado esse switch aqui no sistema. A parte de inventários de ONUs, uma vez plugado um ONU lá na fibra, ele se anuncia aqui nessa parte para o sistema e ele pode ser inventariado, como está ocorrendo aqui com estes ONUs. Tá? A princípio ele deve aparecer aqui como um ONU não inventariado e unspecified, mas abrindo aqui o menu de edição, é aberto a opção de adicionarmos um novo ONU e ele passar a ser registrado aqui no sistema. A parte de monitoramento, então, da OLT, onde temos a primeira aba aqui, que seria a configuração, novamente a configuração do perfil de alarme e a configuração aqui de estatísticas em tempo real ou não. A parte de alarmes é toda relacionada por aqui. A parte de logs, então os logs são mostrados na mesma granularidade que havíamos observado lá no nível do controlador, desde hora até o período mensal. A parte de estatísticas também é mostrada aqui no nível da OLT e podemos ter as estatísticas tanto do lado POM, de forma numérica, quanto do lado NNI, que seria o lado da nossa Ethernet. E para cada um desses contadores é possível acompanhá-los de forma gráfica, né? Setando aqui, ticando aqui, né? Selecionando cada um dos contadores que temos interesse e fazendo a geração desses gráficos. Eles são gerados então aqui mais abaixo, onde podemos perceber o gráfico no decorrer do tempo, aqui no caso da última hora, tá? Os dois contadores que setamos ali anteriormente. E
a parte final aqui, que seria as operações que podem ser realizadas com a OLT, né? O reset da OLT ou mesmo a remoção desta OLT do nosso database. E descendo mais um nível aqui, agora no nível das ONUs, temos aqui então a parte do sumário do ONU, novamente repetindo aqui a parte de alarme, a parte de status do ONU, né, versão de firmware, a versão do controlador, onde ele está associado, e também aqui algumas informações de downstream e upstream, da potência, né, do OLT e do ONU, né, a potência que o ONU está utilizando para transmissão e o que ele está percebendo de, de nível de potência vindo da OLT. Também temos aqui indicações de taxa de correção de erro, taxa de transmissão de pacotes aqui em bits por segundo, né, em tempo real aqui, do serviço configurado para este ONU, o status das interfaces Ethernet, a parte de identificação também, da mesma forma que temos para a OLT e o controlador, podemos colocar aqui, associar aqui uma figura e colocar um nome aqui para este ONU. A parte de firmware, novamente, a exemplo do que acontece com a OLT, o ONU também possui alguns bancos, no caso o ONU possui apenas os 2 bancos, que podem ser carregados com versões de firmwares distintas, e utilizamos aqui o bank pointer para apontar para aquele banco que deve ser o banco ativo no momento, ou mesmo desabilitar o upgrade de firmware selecionando a opção de Upgrade Disable. A parte de services, a mesma configuração de serviços que temos aqui no nível da OLT, que vimos anteriormente, existe aqui para ser configurada diretamente no ONU, com alguns detalhes a mais. Então, a parte do service é configurada por aqui, a parte dos service values também aparece aqui, de acordo com o serviço que está sendo utilizado, e aqui cada um dos serviços que estão habilitados no sistema. Este nosso serviço aqui de ADC Tag 7pbit possui apenas a configuração do Service 0. E abrindo aqui essa configuração do Service 0, podemos ver que ele tem a possibilidade de habilitarmos ou desabilitarmos essa config, bem como associar o nosso profile de SLA e mais algumas configurações como DHCP Relay, Mac Learning, e aqui embaixo a configuração do VLAN Translate que deve ser feito para este ONU. Cada ONU tem a possibilidade de comportar até 8 serviços, né, que devem ser previamente configurados aqui através do Service Configuration. As portas do ONU, então no lado POM, onde podemos configurar o tamanho de frames utilizados, a parte da Ethernet UNI. Então temos aqui como o status das portas Ethernet do ONU, bem como as configurações de velocidade de porta. A parte de monitoramento, a exemplo do que tivemos nos níveis anteriores. Temos aqui então a parte de config do perfil de alarmes, os alarmes que estão sendo gerados no sistema no momento, os logs com a mesma granularidade do restante do sistema, a parte de estatísticas, a exemplo do que temos na parte da OLT. Também temos aqui no ONU, especificamente para o serviço, né, o Service 0, que é o service configurado pelo nosso
service associado anteriormente. Então, também temos aqui de forma numérica ou até mesmo de forma gráfica, selecionando então aqueles contadores que temos interesse e solicitando aqui a geração dos gráficos que podemos observar então aqui mais abaixo no monitoramento. E finalmente a parte de operações do ONU, onde podemos fazer um reset deste ONU e também a deleção deste ONU da base de dados da Tibit. Tá? Então, basicamente, aqui é uma visão bem rápida, bem superficial de todo o sistema, mas dá para dar uma ideia de como são configurados e como funciona a parte de gerenciamento, então, do Pool Manager aqui da OLT Microplug. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e aguardamos vocês para novos vídeos que postaremos em breve.